Nesta história, um cavaleiro ambicioso e corajoso está destinado a morrer no campo de batalha. Ele costumava acreditar que alguém como ele, cujos talentos despertaram, floresceram e criaram raízes no campo de batalha, poderia começar uma nova vida. Nessa nova vida, ele imaginava que finalmente poderia criar uma família, algo que ele desesperadamente ansiava. Mas, infelizmente para ele, tudo não passou de um sonho impossível. O cavaleiro de joelhos diante de nós é ninguém menos que o famoso Herrick, do Império Drenic, o protagonista da nossa história. Seu oponente final também é um grande cavaleiro, conhecido como Duque Thermion, um dos 6 cavaleiros de classe Hexa do Império Alton. Até mesmo Herrick conhece o peso do desafio à sua frente, especialmente porque ele já sentiu a pressão esmagadora da Onda Negra, após apenas um dia neste campo de batalha. O Duque Thermion acha fascinante que Herrick ainda esteja de pé contra ele, apesar de saber que está enfrentando um dos 6 cavaleiros de classe Hexa. Ele até lamenta que seria uma pena acabar com um talento florescente como nosso herói aqui. Mas Herrick está longe de se render. Ele balança sua espada desafiadoramente enquanto se levanta e deixa claro que nasceu no campo de batalha, e é lá que ele morrerá também. Os 2 contendores começam a caminhar um em direção ao outro, e a pura aura que eles exalam envia a área ao caos. O Duque Thermion não pode deixar de apontar que, embora Herrick esteja sendo tão corajoso, ainda há um toque de arrependimento em seus olhos. O Duque continua falando sobre como Herrick poderia ter sido um rival formidável para ele no futuro, mas então ele carrega sua espada com energia, correndo diretamente para o nosso herói enquanto expressa a esperança de que, uma vez que ele tenha uma nova vida, ele será capaz de deixar seus arrependimentos para trás. Com isso, o Duque balança sua espada, mas antes que Herrick sucumba, ele narra que a guerra entre o Império Drenic e o Império Alton durou muitos anos. Sua mãe foi uma vítima dessa guerra, e ele era apenas um recém-nascido quando ela morreu devido ao caos ao redor, deixando-o sozinho neste mundo tumultuado como órfão. Enquanto outras crianças brincavam com brinquedos e liam livros, ele lutava para contribuir com a guerra e lutar pelo seu reino. Depois de completar 14 anos, ele teve que pegar a espada e foi enviado para seu primeiro campo de batalha. Ele lutou bravamente e foi nesse momento que seus talentos despertaram. O Manacor em seu coração amplificou seus movimentos e sentidos a um nível que ele nunca poderia ter imaginado antes. Ele começou a subir nas fileiras dos cavaleiros e surpreendeu a todos ao dominar 3 Manacor e se tornar um Quadcor com 4 núcleos. Seu sonho de se juntar aos 5 cavaleiros de classe Hexa do Império estava ao seu alcance. Ele finalmente teve a oportunidade que tanto desejava. Ele acreditava que esta última guerra poderia finalmente lhe trazer paz de sua vida cansativa, então ele lutou sua batalha final valentemente, sabendo que estava à beira de alcançar tudo o que sempre sonhou. Isso foi até que o Duque Thermion chegou à cena e sua mera presença. A primeira investida do Duque espalhou todos ao redor. No presente, o primeiro golpe do Duque despedaça a espada de Herrick em pedaços, e seu sonho se desfaz instantaneamente diante de seus olhos. O próximo golpe do Duque perfura seu coração, e ele reflete sobre como tudo o que queria era criar uma família, mas perdeu essa chance. A ferida o lança pelo campo de batalha, fazendo-o colidir violentamente com o chão. O impacto quebra a terra sob ele enquanto desliza, deixando-o ensanguentado e ferido. À medida que começa a perder a consciência, tudo se torna negro, mas o véu da escuridão se levanta no momento em que ele abre os olhos. A primeira coisa que vê é um casal tentando brincar com ele, ou melhor, tentando brincar com seu filho. Herrick rapidamente começa a perder a noção quando os ouve chamando-o de filho. Seu pai rapidamente o ergue e, com um largo sorriso no rosto, o chama de Danny, dizendo que ele deve se tornar um excelente lanceiro e seguir os passos do pai. Sua mãe, chamada Lily Striss, rapidamente o puxa dos braços do marido, insistindo que ele se tornará um excelente assassino. O marido, Arkan Sogris, e sua esposa discutem sobre qual carreira seu filho deve seguir,
enquanto Herrick se sente tímido e confuso com a discussão. Eles aparentemente estão viajando em uma carruagem em direção à sua casa e discutem durante toda a jornada sobre a mesma coisa. Lily acredita que se esgueirar pela escuridão para assassinar alvos e escapar sem ser notada é um caminho muito mais legal, enquanto o pai insiste que a lança é a arte marcial mais bela e completa. Bem, é assim que vai para o nosso herói. Quando ele pensou que estava acabado naquele campo de batalha, ele milagrosamente acaba reencarnando. A reviravolta em sua história é que ele se encontra no Império Alton, seu inimigo, como o filho mais novo de um certo conde. Quando a carruagem finalmente parou entrar nos terrenos da mansão, seus pais chegam a um meio termo e decidem que vão ensinar Luambas as habilidades. Mas Lily ainda não desistiu e afirma irritantemente que seu filho se tornará um assassino, enquanto Arcas apenas ri, insistindo que Dany se tornará um lanceiro. O cocheiro balança a cabeça, sinalizando sua chegada, e ambos os pais ficam um pouco confusos por já estarem lá. Acho que perderam a noção do tempo enquanto discutiam. O marido rapidamente salta da carruagem e decide ajudar sua esposa a descer também. Ele estende a mão para ela, que se sente um pouco envergonhada, e pergunta o que os membros do castelo pensariam se os vissem. Ele ri e responde que está apenas tentando segurar a mão da esposa. Então por que isso importaria? Com isso, ele escolta sua bela esposa para fora da carruagem, enquanto Herrick não consegue deixar de se sentir desconfortável ao ver seu pai agir assim. Mas, eventualmente, seu desconforto desaparece quando seus olhos se arregalam ao observar a grandiosidade do castelo. Quando finalmente entram, Lily não consegue deixar de notar como Dany parece feliz por estar de volta em casa. Afinal, por que não estaria? Ele estaria feliz com uma casa como essa e pais tão ricos. Talvez fosse mais fácil para seus talentos se desenvolverem do que ele jamais imaginou. 2 meses se passam desde aquele dia, e encontramos Lily conversando com seu filho, que começou a balbuciar. Ela está encantada que ele finalmente esteja fazendo sons, enquanto nosso garoto está igualmente fascinado por experimentar esse balbucio pela primeira vez, algo que ele nunca tinha ouvido antes. Veja, as oportunidades de encontrar crianças pequenas eram escassas durante seu tempo vagando pelo campo de batalha. As poucas crianças que ele via estavam frequentemente envoltas em bandagens, chorando porque não tinham para onde ir, muitas lamentando por pais que lentamente sucumbiram à destruição e desapareceram. Então, comparado a isso, sua nova casa é um lugar afortunado e rico, e ele está aliviado por não passar fome aqui. De repente, o pai irrompe pela porta do quarto, entrando entusiasticamente com uma lança na mão. Ele orgulhosamente anuncia que isso se chama lança. Parece que nosso garoto não é fã do lado entusiástico do pai. Ele tem dificuldade em acreditar que esse homem é seu pai, o mais forte lanceiro de classe Hexa do Império, conhecido como Arynis, embora ele não pareça um herói de guerra. Mas ele era de fato um herói de guerra conhecido como o Redemoinho Azul. Sua esposa fica irritada e começa a empurrá-lo para longe da criança, perguntando como ele poderia entrar no quarto do filho com algo tão afiado. O homem começa a perder a calma sob o olhar intenso dela, e timidamente diz que só queria mostrar a lança para Dany, mas ela está emanando uma vibração mortal, lembrando-o de que não tinham combinado que não ensinariam nada ao filho até ele atingir uma idade apropriada? Bem, não é surpreendente que esse homem adulto esteja tremendo de medo sob o olhar afiado dela, porque sua esposa é a melhor assassina do Império. Enquanto isso, ela argumenta que se ele continuar assim, ela vai ensinar ao filho as noções básicas de furtividade enquanto ele ainda é jovem. Ele tenta argumentar que todos estão fazendo educação precoce hoje em dia, até uma das famosas casas de magia, conhecida como Casa Teleport, coloca um cajado ao lado de uma criança no momento em que ela nasce. Mas sua esposa fica irritada novamente e pergunta se a lança parece um cajado para ele agora. Enquanto isso, nosso garoto reflete e nos conta que a razão pela qual seus pais estão dando tanta importância ao seu futuro é que suas 2 irmãs mais velhas escolheram carreiras que não têm nada a ver com luta com lanças ou assassinato. O meio-dia chega e vemos suas 2 irmãs brincando com o irmão mais novo, deixando suas bochechas todas doloridas. Uma de suas irmãs, Arabella, ri e diz que ele parece ainda mais fofo agora com as bochechas inchadas. Enquanto isso, nosso garoto narra sobre Arabella e revela que, por causa de seu talento e magia, ela está no caminho de se tornar uma maga desde pequena. Aos 12 anos,
ela já era uma maga de classe 3 correntes. E como a classe mais alta para um mago é 9 correntes, isso significa que ela é um gênio que já superou o nível inicial. Arabella então pergunta ao irmãozinho se ele quer aprender magia com ela mais tarde, dizendo que ela ficou entediada aprendendo sozinha todos os dias e ficaria feliz em ensinar uma coisa ou outra ao seu irmãozinho. Enquanto Arabella está cheia de energia, sua irmã Claire é totalmente o oposto, nervosa e composta. Ela timidamente diz que pode ensiná-lo a invocar, já que é um truque útil para se ter na manga. Assim como Arabella, Claire é uma garota talentosa que se destaca em invocação. Ela fez sua primeira invocação com 7 anos e agora consegue lidar com 2 invocações ao mesmo tempo. Arabella então brinca e diz a Claire para tocá-lo, insistindo que ele é muito macio, mas Claire parece receosa de tocá-lo, sem saber se deveria. Enquanto isso, Danny está agindo todo fofo e amigável e reflete sobre como inicialmente pensava que Claire não gostava dele. Agora ele percebe que é mais como se ela estivesse com ciúmes, porque ele é o mais novo da família, roubando toda a atenção. Eventualmente, Claire estende a mão e toca gentilmente o nariz dele. Ela fica extasiada e exclama sobre como ele é realmente macio. Ela o toca novamente e promete ensinar-lhe tudo quando ele crescer. Danny não pode deixar de achar um pouco esmagador como todos querem incutir suas próprias especialidades nele. Seu pai é um lanceiro de classe Hexa. Sua mãe é uma assassina talentosa, embora aposentada. E sua irmã mais velha é uma maga genial. E então a Claire, que também é uma invocadora genial. A casa do Conde Sogres é a família nobre perfeita, a família ideal que ele sempre imaginou. Ele se pergunta se há algum sentido em buscar vingança nesta nova vida. Claro, sua morte foi lamentável, mas aquele lugar era um campo de batalha. É quase engraçado pensar em se vingar de alguém que o derrotou de forma justa. Toda a família se reúne no salão, discutindo entre si e tentando convencer uns aos outros de como suas especialidades seriam mais adequadas para Danny. Assistir a essa conversa calorosa entre sua família traz um sorriso ao rosto de Danny, porque este é o tipo de família que ele sempre esperou e está feliz por ter nascido aqui. Mas quando as coisas começam a escalar e todos começam a brigar, ele começa a duvidar se isso é realmente o que uma família harmoniosa deveria ser. Então, aprendemos sobre a cerimônia especial que existe na casa dos Sogres, conhecida como a cerimônia de escolha. Veja, quando uma criança nasce na família e completa um ano, vários objetos são colocados em uma mesa à sua frente, e as pessoas tentam prever o futuro da criança com base no objeto que ela pega. Como um ano se passou, hoje é a vez do jovem mestre Danny, que já completou um ano e escolherá sua classe. Os convidados reunidos conversam entre si, observando como a jovem se tornou uma maga e uma invocadora, e se perguntam o que o jovem mestre Danny escolherá. Eles decidem ir para o salão da cerimônia para descobrir o que Danny escolherá. Quando os convidados se reúnem no grande salão, vemos que Danny está sentado perto de 4 itens diferentes, cada um pertencente a uma classe diferente. À medida que a multidão se reúne ao redor da mesa onde Danny está sentado, sua mãe lhe diz que ele só precisa escolher aquele que ele gostar. No entanto, Danny não parece muito seguro sobre o que deve escolher. Ele olha para o pai, que está ansiosamente esperando que ele escolha a lança. Seu pai está sorrindo, pensando que o pequeno Danny provavelmente será atraído pela lança cauda de dragão. Aparentemente, esta lança é feita de Dukan raro, e quando mana é imbuída nela, torna-se tão afiada e pesada quanto a mana que o usuário coloca nela. Por outro lado, sua mãe se sente feliz e orgulhosa, pensando que Danny é bonito demais para se tornar um assassino, mas ainda assim, ela tem certeza de que ele acabará escolhendo a adaga. Esta adaga não é apenas uma faca simples, é chamada de chifre de Inhemateata e é feita de minério de Ale, que pode conter todos os elementos do mundo e armazenar vários venenos diferentes. Assim como seus pais, a irmã de Danny está confiante de que ele se tornará um grande mago e que escolherá a bolsa para manter o legado dos magos vivo. Esta bolsa também é uma bolsa de subespaço especial, um objeto que só pode ser usado por magos ou aqueles com talento mágico. Por outro lado, Claire, com sua expressão tímida de sempre, se pergunta se Danny pode invocar o item diante dele, que na verdade é um sinal de invocação,
uma ferramenta de invocador. Os invocadores usam este sinal para receber um código baseado em seu talento, permitindo-lhes chamar suas invocações. Mas Danny está se sentindo bastante confuso e inseguro sobre o que fazer, porque ele pode literalmente ouvir os pensamentos de seus familiares. Eventualmente, ele solta um suspiro e toma sua decisão final. Ele começa a engatinhar em direção aos itens, e a excitação da multidão aumenta com a antecipação. Seus pais e irmãos estão absolutamente radiantes ao vê-lo se movendo, torcendo por ele à sua maneira. Seu pai diz para ele escolher algo resistente, enquanto sua mãe o encoraja a pegar algo curto e afiado. À medida que ele se aproxima, uma luz amarela começa a brilhar de todos os itens dispostos na mesa. Danny não tem ideia do que está acontecendo, e sua família está igualmente perplexa. Por outro lado, a multidão sorri e fica empolgada, além de chocada, ao perceber que todos os 4 itens reagiram. Algo inédito. Eles não podem deixar de admitir que o jovem mestre parece ser um gênio de geração. Afinal, enquanto isso, Danny está tão confuso quanto com a situação. Ele se lembra de como era um soldado talentoso no campo de batalha, mas nesta vida ele sente que está em um nível completamente diferente. A pequena Arabella pergunta curiosamente ao pai o que eles devem fazer, já que isso nunca aconteceu antes. Mas tanto o pai quanto a mãe parecem igualmente perdidos, percebendo que isso significa que eles precisam ensinar-lhe todos os 4 elementos. Claro, isso choca as outras 2 irmãs, enquanto Danny apenas sorri alegremente em resposta. O tempo passa e nos encontramos no salão de treinamento, onde podemos ouvir armas se chocando. Acontece que são Danny e seu pai. Pelo visto, nosso garoto cresceu muito desde a última vez que o vimos, que foi há apenas cerca de 30 segundos, se não me engano. Arkin exibe um largo sorriso para seu filho pelos bons resultados, pois Danny tem se saído perfeitamente. Aperfeiçoou a técnica que lhe ensinou antes. O garoto agradece ao pai e descobrimos que Danny agora tem 7 anos. Enquanto compartilham uma risada divertida, um homem aparece de repente na cena. Danny olha para ele curiosamente e vemos que o homem está apresentando uma lança. Parece que Arin estava claramente esperando a chegada da lança e prontamente a pega e a oferece a Danny, dizendo que este é seu presente de aniversário. Ele explica que originalmente iria dar a lança durante o banquete de aniversário, mas queria entregar-la antes do presente da mãe. Arin explica ainda que esteve preparando essa lança por 2 anos e que foi especialmente encomendada de um artesão renomado na capital. Ele então deseja um feliz aniversário adiantado ao filho, que ansiosamente larga seu velho bastão e pega a lança do pai, dizendo que vai usar lá porque é muito legal. Ele realmente gosta de como o cabo preto e a ponta prateada da lança combinam, e além disso, é surpreendentemente leve. Seu pai pergunta se ele gostou e ele responde que adorou. Na verdade, ele está tão empolgado que já começa a mexer na lança. Seu pai então pergunta se ele sabe a diferença entre uma espada e uma lança. Danny explica que, com o comprimento da lança, você pode manter os oponentes à distância, e por causa de seu pequeno ponto de contato, ela tem uma alta eficiência de ataque. Seu pai concorda, dizendo que isso é verdade, mas o alerta que, à medida que ele ficar mais forte, será na verdade mais difícil usar a lança do que a espada. Ele aponta o problema fundamental das lanças. Para atacar, você precisa de uma distância mínima entre você e seu oponente. Mas ele diz para não se preocupar muito com isso, pois toda arma tem seus prós e contras. Ele explica que até mesmo as espadas, que muitas vezes são chamadas de arma perfeita, podem ser fracas em certas situações. O filho se anima com isso, dizendo que vai lembrar disso. O pai então começa a girar a lança na mão e convida o filho para um duelo para lhe mostrar algo. Danny fica absolutamente perplexo ao ver o poder irradiando de seu pai. Esta é a primeira vez que ele testemunha o fluxo de poder insano de um lanceiro de classe Hexa, e a energia mágica que seu pai está emitindo é simplesmente esmagadora. Depois de carregar, o pai rapidamente empurra a lança para frente e o espaço ao redor da ponta começa a distorcer. Ele explica que a razão para a distorção é que ele liberou seu poder mágico enquanto empurrava a lança. Esta técnica utiliza a característica do núcleo que foca o poder mágico em um lugar.
O filho menciona que ouviu sobre isso de sua irmã e explica que os humanos podem exceder suas habilidades físicas à medida que o número de núcleos aumenta, o que significa que seus limites podem ser ultrapassados. Ele reflete sobre como, em sua vida passada, ele tinha um núcleo quádruplo, e todo esse conhecimento que ele tem agora é de sua vida anterior. Enquanto isso, seu pai começa a sorrir amplamente, pensando em como seu filho tem estudado bem. E o lembra que agora ele tem 6 manas. Claro, nosso garoto finge estar chocado, mas por dentro ele pensa sobre como. Se ele não tivesse morrido, poderia ter alcançado 6 núcleos também. Então seu pai o encoraja a experimentar sua nova lança. Danny parece um pouco hesitante, mas seu pai lhe diz para apenas relaxar a mente, esquecer suas preocupações e lançar a lança. O filho concorda e, ao segurar a lança, reflete sobre como em sua vida passada ele não tinha interesse em lanças. Depois de perceber seu talento para a esgrima, ele só usava lanças como uma opção secundária, mas agora é finalmente a hora de tentar. Depois de assumir sua postura, ele fecha os olhos enquanto seu pai reflete sobre como ele tem uma boa forma. Ele não pode deixar de sorrir de orelha a orelha porque levou 7 anos para dominar essa técnica, mas como seu filho ainda é tão jovem, ele se pergunta se ele pode realmente conseguir. Mas assim que Danny lança a lança, a realidade se desfaz completamente, subvertendo as expectativas de seu pai. Ele genuinamente não esperava que esse milagre acontecesse. Ele se desespera e começa a gritar, perguntando ao filho como ele sabe tanto. Uma vez que Danny termina de executar a técnica, o homem se aproxima do filho rindo, dizendo que ele fez um trabalho impressionante. Danny explica que no momento em que lançou a lança, ele reuniu o poder mágico em um lugar e o imbuiu na ponta da lança. Quando o poder mágico alcançou a ponta da lança, ele cortou seu fluxo. O pai enlouquece ao ouvir isso e pergunta se ele formou um núcleo. Danny responde que sim, revelando que enquanto lia um livro sobre a criação de Manacor, decidiu tentar e felizmente conseguiu. Mas, claro, ele está mentindo, porque a verdade é que ele formou o núcleo enquanto praticava a respiração de mana. O pai se ajoelha para ficar ao nível dos olhos do filho, incapaz de deixar de se sentir orgulhoso. Ele tem certeza de que um dia seu filho se tornará um guerreiro extraordinário. Danny apenas sorri enquanto pensa em todas as surpresas que tem guardadas para o futuro, que certamente vão surpreender seu pai. Enquanto isso, o pai se pergunta se seu filho realmente se tornará um mago, um lanceiro, um assassino e um invocador ao mesmo tempo. À medida que a noite cai, finalmente começa o 7º aniversário de Danny. Os convidados estão se reunindo no castelo e o salão está cheio de música e risos. Todos estão se divertindo. O Duque Bolt, o mesmo homem que matou nosso garoto em sua vida passada, também está participando da festa. Assim que ele avista Arin, chama-o para conversar. Arin o trata com o título de Duque, mas Bolt lhe diz para deixar a formalidade de lado e falar como costumam fazer. Como sabemos, Bolt é da maior casa do Império Alton e chefe do Ducado de Termion. Arin rapidamente corre para seu amigo e sussurra que muitas pessoas estão observando, então ele precisa manter o ato de formalidade. O Duque lhe diz para fazer o que quiser e pergunta onde está seu filho. É quando Arin chama Danny e lhe diz para cumprimentar o Duque Termion. Assim que ouve a menção do Duque Termion, a mente de Danny volta ao passado, onde teve o último encontro com esse homem. Uma vez que nosso garoto finalmente aparece diante do Duque, ele se apresenta como Danny Sogris e inclina a cabeça, dizendo que é uma honra conhecer Lu. O Duque ri, impressionado com os modos do garoto, e pergunta ao pai se Danny também está aprendendo a usar uma lança, ao que Arin responde que sim. Nesse momento, uma jovem se aproxima do Duque Bo por trás, e quando os olhos de Danny pousam nela, ele fica surpreso por um momento. A garota cumprimenta o Conde Sogris, inclinando a cabeça para mostrar seus bons modos. Ela se apresenta como Layla Termion, a filha mais nova do Ducado de Termion. Após essa apresentação, a celebração continuou. Os convidados aproveitaram a música e a bela noite, mas isso não podia ser dito para Arkan Sogris e Bo Termion.
Tudo porque a baronesa Thermian ainda estava doente. Apesar dos melhores esforços de Bolt para encontrar uma cura ou método para curar, nada funcionou. Arkin esperava que tudo isso fosse apenas uma provação temporária e que a esposa de seu amigo melhorasse logo, mas ainda assim Bolt o avisou que, se ele desaparecesse de repente, significaria que sua esposa piorou e ele usaria um pergaminho de teletransporte para voltar à capital. De qualquer forma, hoje é uma festa para Dany, que havia desaparecido em algum lugar. Para Bolt, ele parecia uma criança bastante esperta e queria conversar com ele um pouco mais. Arin também não sabia onde estava seu filho e percebeu que a Esterta, Layla, havia desaparecido com ele. Encontrá-los acabou sendo bastante fácil. Os dois foram dar um passeio juntos. Provavelmente não gostavam dessa festa chata como dezenas de outras, mas o que os dois estavam conversando era um mistério para seus pais. Em particular, Layla era muito falante e, para ser honesta, ela não gostava de seguir seu pai a todas essas festas nobres, mas desta vez estava feliz por ter vindo. Layla tinha ouvido muito sobre como Dany era bonito, mas agora ele parecia ainda melhor à luz do luar, e ela gostava deste lugar. Dany ficou feliz em ouvir que ela gostava daqui. Ao contrário da capital, o território da família Sogres era um lugar agradável e tranquilo, e é por isso que Layla o invejava. Na casa dela, sempre há algo acontecendo. Nobres vêm todos os dias com negócios e ofertas para seu pai. Às vezes até a família imperial aparece, e o mais irritante é que toda vez que alguém vem, ela tem que se vestir formalmente e sair para cumprimentá-los. Isso é exatamente o que ela odeia. Em vez de tudo isso, ela gostaria de usar algo prático e simples e praticar com sua espada o dia todo. Dany ficou surpreso que uma garota tão pequena e aparentemente inofensiva estivesse praticando com uma espada e não com magia. Ele mesmo adorava seu território tranquilo. Não era tão animado quanto a capital e lhe dava muito tempo livre para praticar com sua lança, que ele simplesmente ama. Layla ficou surpresa a princípio que ele estivesse usando uma lança, mas então lembrou-se do apelido de seu pai e tudo fez sentido. Ela tinha ouvido muitas vezes de seu pai como o redemoinho azul era incrível, e como Dany está praticando tanto com a lança, isso significa que ele quer entrar na academia também. No entanto, esse não era o motivo pelo qual Dany estava praticando com a lança. Layla ficou surpresa com essa resposta. Para ela, praticar arduamente para entrar na academia era uma escolha óbvia. Ela tinha ouvido que só entrar já era incrivelmente difícil. Bem, Dany realmente não duvidava que conseguiria entrar e estava praticando apenas porque queria ser ainda melhor depois de entrar na academia. Layla não podia acreditar em sua confiança, então perguntou o que ele faria se não conseguisse entrar. Bem, mesmo nesse caso, nosso herói não iria se aborrecer e desistir. Em vez disso, ele tentaria novamente, e se mesmo na segunda tentativa não conseguisse, aceitaria isso como uma resposta de que esse não era o seu caminho. Layla simplesmente não podia acreditar em uma atitude tão casual em relação ao futuro, então perguntou se ele não tinha medo de decepcionar sua família e seu lar. E claro, nosso herói não estava preocupado. Comparado às provações de sua vida passada, isso não era nada. Layla, por outro lado, só podia invejá-lo. Em sua casa, o fracasso era considerado inaceitável. Embora Dany tivesse vivido cercado por nobres por 7 anos, ainda estava surpreso com o quão mesquinhos os nobres eram por se preocuparem com essas coisas. Quanto a Layla, ele não tinha dúvidas de que ela teria sucesso. Quando ela ouviu as palavras encorajadoras, simplesmente se iluminou e ofereceu alegremente a Dany para ver suas habilidades com a espada. Nosso herói ficou um pouco surpreso com tal entusiasmo, mas era impossível detê-la quando a oportunidade de praticar com uma espada apareceu no horizonte. Layla imediatamente perguntou onde ficava o campo de treinamento e Dany teve que acompanhá-la, esperando que nada acontecesse lá. No campo de treinamento, Layla não se conteve e fez movimento após movimento como uma espadachim experiente. Aos olhos de um iniciante, seus movimentos poderiam parecer perfeitos, mas nosso herói estava longe de ser um iniciante. Observando seus movimentos, ele teve que admitir que sua transição de ataque para defesa e vice-versa fluía muito suavemente, e o tempo de seus ataques era excelente. Mas havia um ponto. Depois de um tempo, seus movimentos pararam de seguir o ritmo e perderam o fluxo.
Sem fôlego após o exercício, uma Layla satisfeita perguntou o que ele achava de seus movimentos. A princípio, Danny não foi muito honesto e disse que ela agiu de forma fantástica e que ele gostou de vê-la. Layla ficou bastante satisfeita com esse elogio, mas Danny decidiu ser honesto com ela. Ele notou que ela ainda tinha espaço para melhorar. Por exemplo, após a terceira forma, Layla estava dando meio passo a mais do que o necessário, e isso acontecia novamente com as formas subsequentes. Esses meio passos repetidos faziam com que as formas de espada posteriores ficassem ligeiramente desalinhadas. Tal crítica deixou Layla sem palavras. Parecia que ela estava prestes a chorar e Danny começou a pensar que tal crítica era muito dura para ela. Ele até começou a se desculpar por tê-la chateado e disse que talvez estivesse errado, porque tinha visto o espadachim empunhar a espada há muito tempo. Mas ele se preocupou à toa. Layla rapidamente recuperou o controle de si mesma e apertou a espada com mais força. Agora, ela percebeu seu erro e começou a repetir os movimentos de treinamento novamente, e desta vez, os movimentos estavam perfeitos. O conselho de Danny era exatamente a peça que faltava para a perfeição. Sua alegria e gratidão eram imensas, ela até abraçou Danny. Nosso herói tentou resistir, mas não funcionou muito bem. Layla estava simplesmente fascinada por quanto ele sabia sobre esgrima. Em um instante, ele percebeu o que ela estava fazendo de errado todo esse tempo e o que seus professores não haviam lhe dito. Ela prometeu que lembraria de sua ajuda. Eventualmente, ela soltou Danny, quase sufocando-o em seus braços, mas então quase o cortou com sua espada. Essa jovem realmente precisa de uma lição de organização. Danny foi pego de surpresa por um abraço tão repentino, mas não se pode dizer que ele não gostou. Claro, seu momento de privacidade foi logo interrompido pelos gritos dos servos procurando por eles em todos os lugares. Eles já tinham descansado o suficiente do banquete e não iam se esconder, então se apressaram para voltar e não serem encontrados no campo de treinamento. Quando voltaram, Danny era o centro das atenções. Enquanto seus pais o parabenizavam oficialmente pelo seu aniversário e pela descoberta de seu primeiro manacor. E claro, eles lhe deram um presente. Um broche com o brasão da família, semelhante aos que suas irmãs mais velhas tinham. Sua mãe aconselhou a valorizar o presente, pois esse broche agora serviria como prova de seu status e honra. Após seus pais, todos os convidados se juntaram às felicitações. Danny agora havia oficialmente e verdadeiramente conquistado o nome Sogris, e ninguém presente duvidava que ele cresceria para se tornar um homem tão bom quanto seu pai. Os pais de Danny estavam muito felizes, e o pequeno Danny também, pois era a primeira vez em suas duas vidas que ele recebia parabéns tão calorosos de tantas pessoas. De repente, toda a sala tremeu. Os convidados começaram a gritar e entrar em pânico, pensando que era um terremoto ou uma invasão inimiga. Danny também começou a se preocupar, mas seu pai rapidamente o tranquilizou, dizendo que não havia nada a temer. Arkan Sogris sabia muito bem o que estava acontecendo, embora esperasse que hoje fosse um dia calmo. Aparentemente, sua filha não o ouviu. Danny realmente não sabia que raios apareceram perto do teto do salão, e em um segundo, um portal apareceu acima dos convidados assustados. Não havia fim para o espanto dos convidados quando uma pequena figura saiu voando daquele portal, aparentemente desafiando as leis da física e pousando no chão sem nenhum problema. Era a irmã mais velha de Danny, Arabella, e na opinião dela, ela não estava atrasada. Os convidados ainda não conseguiam fechar a boca de surpresa ao ver que uma jovem tão nova já podia usar magia de teletransporte. Normalmente, para abrir até mesmo um pequeno portal, era necessário alcançar pelo menos 5 correntes. Danny não admirava seu poder, mas sim se irritava com o quão barulhenta e chamativa ela era. Mas assim que os convidados se acalmaram um pouco, um enorme monstro apareceu no céu. Uma grande wyvern com um cavaleiro. Parece que desta vez foi Lady Claire que assustou os convidados. Ela estava de mau humor, embora estivesse apenas um passo atrasada para se adiantar à sua irmã. Ao entrar, os convidados ao redor começaram a comentar sobre como ouviram que ela era uma invocadora brilhante, mas ninguém esperava que ela controlasse uma wyvern com apenas 16 anos. Finalmente estavam em casa novamente e juntos, diante de seus pais e irmão, para desejar um feliz aniversário ao seu irmãozinho favorito, Danny.
Após suas entradas chamativas, as irmãs de Danny rapidamente empurraram seus respectivos presentes para ele enquanto desejavam um feliz aniversário ao irmãozinho. Ele agradeceu a Arabella e Claire por terem voltado para casa, mesmo estando ocupadas com seus estudos. As garotas estavam animadas para ver o irmãozinho abrir os presentes. O Duque Arryn quase derramou uma lágrima com o tratamento preferencial que seu filho estava recebendo, já que suas filhas só lhe deram uma carta de aniversário. Danny abriu a caixa que Arabella lhe entregou e dentro havia um anel transformado em uma conveniente bolsa dimensional. Ela mesma projetou o artefato. A magia de subespaço usada em sua criação pertencia à corrente mais alta. O estimado professor de Arabella aplicou essa magia ao anel. É de conhecimento comum o quão difícil é imbuir magia de subespaço em qualquer item. Arabella pegou o anel e, carinhosamente, pegou a mão do irmão para colocá-lo. Ela deve ter passado muito tempo projetando um artefato capaz de suportar um subespaço inteiro. Ela também aplicou o código genético de Danny ao anel para que ninguém mais pudesse usá-lo, exceto seu irmãozinho. É um item único. Mamãe Lily examinou o anel e viu uma pequena onda de mana correndo ao redor do artefato, o que significava que foi feito usando as pedras mágicas de mais alta qualidade. Arabella explicou que tudo o que Danny precisava fazer era imbuir um pouco de mana no anel e o subespaço seria estabelecido. É muito mais conveniente do que bolsas dimensionais normais. Esse fato sozinho tornava este um artefato inestimável. Pelo que Danny se lembrava, esses tipos de ferramentas eram usados apenas pelos ricos no campo de batalha. Apenas comandantes nobres e magos de alto escalão possuíam tal poder conveniente. O anel também cresceria conforme ele envelhecesse, adaptando-se ao seu corpo. Danny tentou imbuir sua mana no artefato e um portal verde se abriu na frente de todos. O Duque Arryn ficou pasmo ao ver seu filho fazer isso tão facilmente. Claire. O Duque Termion e Layla ficaram boquiabertos com a exibição radiante de magia. Danny conseguiu abrir um subespaço mais rápido do que Arabella havia feito anos atrás. Ele era um gênio. Não há dúvida sobre isso. Seria um feito revolucionário se ele conseguisse cultivar tanto um manacor quanto um círculo de mago ao mesmo tempo. Após a exibição de magia, Claire se aproximou do irmãozinho e lhe entregou seu presente. Danny abriu lentamente o presente enquanto agradecia sinceramente à irmã mais velha. Dentro da caixa de madeira havia um ovo peculiar sobre um pano macio. Confuso, ele pegou o ovo e perguntou o que era. Claire entrou em pânico e o avisou para ter cuidado, pois não era um ovo comum. Todos na família também estavam curiosos sobre o que era esse presente estranho, mas Claire apenas revelou o que era para Danny. Ela sussurrou que era um familiar que ela conseguiu por acidente enquanto tentava invocar Daeron. A própria Claire não sabe o que vai chocar desse ovo, mas todos no mundo sabem o quão precioso um familiar pode ser. Danny tentou imaginar o que esse ovo estranho lhe daria. Ele já tinha ouvido falar sobre familiares antes. Ao contrário das invocações, eles são uma entidade completamente diferente. Um familiar invocado uma vez pode permanecer permanentemente no mundo real. Claire afirmou que Danny deveria manter esse ovo em segredo até que ele chocasse no futuro. Ele prometeu que o faria. Todo o sussurro entre os dois irritou Arabella, que se sentia excluída. Quanto às instruções de Claire, Danny deve garantir que despeje sua mana no ovo uma vez pela manhã e outra à noite, para que ele o reconheça como seu mestre. Lily estava apenas feliz que seu garotinho estivesse recebendo presentes tão incríveis, mostrando o quanto seus filhos se importavam uns com os outros. Com a entrega dos presentes concluída, o Duque Arryn pigarreou e lembrou suas filhas de pelo menos dizerem olá aos pais, já que invadiram a festa depois de dizerem que talvez não pudessem vir. Percebendo que não tinham dito uma palavra aos pais desde a chegada, as meninas cumprimentaram o pai de forma desajeitada. O Duque Arryn era um grande sentimental quando se tratava de seus filhos, então ele não se importava realmente. Ele estava apenas feliz em ver suas meninas novamente, já que elas raramente vinham para casa desde que começaram a seguir suas profissões. O Duque Arryn estava feliz em vê-las saudáveis. Layla observava a família Sogre sendo tão amorosa e jovial uma com a outra de longe. A pequena garota não pôde deixar de comparar a situação de sua própria casa com a deles. Danny notou que ela os observava e virou a cabeça.
Ele percebeu a queda em seu humor enquanto ela se afastava silenciosamente. Ele se perguntou por que ela parecia tão solitária e triste no meio de uma multidão animada de nobres. O banquete terminou e o dia seguinte chegou. O Duque Boltermian passou a noite e agora estava caminhando pelo território dos Sogres. Ele não pôde deixar de pensar em como Arabella Sogres era incrivelmente talentosa. Como esperado da melhor maga da academia, seu talento nas artes mágicas era incomparável. A garota poderia ser a combinação perfeita para o filho do Duque Therion, o melhor espadachim da academia. Se as casas Sogres e Termian pudessem se unir através de um casamento entre esses dois, isso daria origem a uma facção que poderia rivalizar até mesmo com a família imperial. Se isso acontecesse, ninguém poderia mexer com ambas as casas e seus filhos. Então, o Duque Termian decidiu abordar a questão do noivado entre os filhos mais velhos na conversa de hoje com Arin. A caminho de encontrar o outro Duque, Termion ouviu o som de aço nas proximidades. Vinha do campo de treinamento, então alguém devia estar aprimorando sua técnica lá dentro, incrivelmente cedo pela manhã. Claro, era Dany aperfeiçoando suas habilidades com a lança com o máximo de foco. Ele tinha se tornado bastante mortal com a arma, com anos de treinamento com seu pai e sua ética de trabalho insana. Há muito tempo ele estava pronto para o combate. A concentração de Dany era incomparável. Ele se movia com a fluidez e a precisão de um guerreiro veterano, voando pelo campo de batalha enquanto desferia múltiplos golpes mortais. Ele aumentou ainda mais sua velocidade e intensificou o ritmo. Finalmente seus braços se tornaram um borrão enquanto desferia incontáveis estocadas com a lança em um curto período de tempo. A curiosidade tomou conta do Duque Termion, que acabou espionando o treinamento do garoto de longe. Ele ficou agradavelmente surpreso ao ver o filho mais novo da casa Sogres treinando com tanta intensidade. Com seus olhos experientes, ele pôde discernir o quão incrivelmente refinada era a técnica de Dany. Seus movimentos e concentração não pareciam de um garoto de 7 anos. Até mesmo suas estocadas simples eram refinadas a um grau aterrorizante. Tudo era executado com tanta perfeição que lanceiros que estiveram no campo de batalha por anos ainda poderiam aprender com isso. Quando Dany finalmente terminou sua última sequência, estava ofegante. O Duque Termion ficou profundamente impressionado do início ao fim. O que ele acabara de testemunhar parecia impossível. Ele tinha ouvido rumores sobre o jovem Sogres mostrando um talento incrível desde que era apenas um bebê, mas sempre pensou que eram apenas boatos exagerados. Agora ele sabia que esses rumores eram verdadeiros. Depois de uma pequena pausa, Dany voltou a praticar. Desta vez ele se concentrou em seus movimentos e trabalho de pés. Sendo um dos espadachins mais fortes do reino, o Duque Termion não pôde deixar de notar que a postura e o trabalho de pés do garoto pareciam semelhantes aos de um mestre espadachim. O Duque começou a considerar que o garoto poderia até ter aprendido esgrima em um alto nível tão jovem. Finalmente, Dany percebeu que alguém o observava da porta. Ele brandiu sua lança, pronto para atacar, enquanto avisava quem quer que estivesse espiando para sair do esconderijo. O Duque Termion ficou empolgado que acabou sendo detectado por uma criança, o que não foi seu momento mais orgulhoso como guerreiro habilidoso. Quanto mais ele pensava nos movimentos de Dany, mais estranhamente familiares eles pareciam. Ele tinha certeza de que já tinha visto aquele trabalho de pés em algum lugar antes. O Duque teve que se revelar e pediu desculpas a Dany por ter espionado sua sessão de treinamento privada. Ele insistiu que não estava tentando fazer nada suspeito. Vendo que o espião era o Duque Termion, Dany se sentiu mal por ter falado fora de hora. Mesmo tendo vivido em seu corpo atual por 7 anos, esse homem ainda era o que o derrotou e matou em sua vida anterior. Lembrando-se de seu treinamento de etiqueta, Dany Sogres cumprimentou formalmente o Duque. O Duque Termion confessou que ficou hipnotizado ao ver o treinamento matinal da jovem estrela e pediu desculpas mais uma vez. O garoto manteve sua postura, respondendo que ele estava perdoado. O Duque ficou divertido com a coragem do garoto de falar como se fossem iguais. Agora que ele tinha uma visão mais próxima de Dany, notou que o corpo do garoto não mostrava sinais de fadiga ou tremores, apesar do treinamento intenso. Quando tinha a idade dele, o Duque ainda não tinha formado um Manacor. Ele apontou a excelente. O ataque de estocada foi observado pelo Duque, que comentou que o garoto havia herdado o talento de Arin com a lança.
A própria lança também era muito bem feita. Danny agradeceu formalmente ao Duque por reconhecer sua técnica, e o velho homem sorriu. Não só esse garoto era um soldado letal, mas também sabia o que dizer em qualquer momento. Em comparação, seu próprio filho não tinha habilidades e maneiras tão excelentes quando tinha 7 anos. Esse pequeno desvio fez o Duque Termion considerar arranjar um casamento entre Layla e Danny também. Ele sugeriu que, como tinham idades semelhantes, deveriam cuidar um do outro quando entrassem na academia no futuro. Danny continuou respondendo educadamente e o Duque gostou da franqueza do jovem. Finalmente, o Duque Termion se desculpou para não atrapalhar mais o treinamento de Danny, mas antes de sair do salão de treinamento, ele ainda tinha uma pergunta curiosa. Ele queria saber se o garoto já havia treinado esgrima também. Danny cometeu um erro na frente do Duque. Seus velhos hábitos devem ter surgido sem perceber. Dados os olhos perspicazes do Duque Termion, não é surpreendente que ele tenha reconhecido os hábitos minúsculos em um olhar. Danny respondeu que apenas havia lido alguns livros sobre esgrima básica, mas nunca havia treinado formalmente. O Duque ainda achou estranho que ele sentisse algo semelhante a um instinto de campo de batalha bruto no garoto, mas o senso comum dita que uma criança inexperiente não poderia ter esse instinto assassino. Finalmente, o Duque se despediu e Danny o acompanhou até a saída. O Duque Termion também estendeu um convite para que ele o visitasse se ele fosse à capital no futuro. O espadachim havia se interessado pessoalmente pelos talentos de Danny. Danny se perguntou se o homem ainda se lembrava dele. Só de pensar em derrotar alguém que acabou com sua vida antes já fazia seu sangue ferver. Se ele estabelecesse uma base sólida e se preparasse passo a passo, tinha certeza de que poderia superar o Duque. Um de seus objetivos é derrotar o poderoso Bolt Termion nesta vida. Continuando com seu treinamento, Danny perdeu a noção do tempo e Hernan, o atendente, teve que buscá-lo. Ele sempre observava o garoto das sombras, sempre pronto para atender às suas necessidades. Com a presença discreta de Hernan, Danny imaginou que esse cara poderia ser talentoso o suficiente para aprender habilidades de assassinato e furtividade. Hoje, todos estavam muito ocupados preparando-se para o segundo banquete. Algumas das famílias nobres já haviam começado a chegar. Reunir mais de 30 famílias nobres na data exata era difícil. Quanto às irmãs de Danny, elas já haviam aberto um portal de teletransporte e voltado para a academia juntas. Não havia como evitar, pois tinham exames intermediários em breve. Por enquanto, era hora de Danny se limpar e se vestir também. Ele fez uma anotação mental para dar uma olhada mais de perto nos presentes que suas irmãs lhe deram na noite anterior. Mas a aventura do nosso menino gênio não termina aqui. Querem ver a continuação? Comentem parte 2 aí embaixo e fiquem ligados para o próximo capítulo dessa obra incrível aqui no canal.